A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulos sanguíneos, os chamados tromboses, as chamadas tromboses. É o que diz a Organização Mundial da Saúde. Alguns pacientes com a Covid-19 estão apresentando maior suscetibilidade a desenvolver esses coágulos, o que pode ocasionar também um quadro de embolia pulmonar. Quais os sintomas que o paciente apresenta que seriam indicativos desses problemas? E os pacientes com a Covid-19 podem desenvolver uma embolia mais grave? É o que a gente conversa agora com o médico pneumologista João Moisés, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor João. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Já existem alguns estudos científicos que relacionam a trombose, não é, que é um coágulo nas veias, com a Covid-19. Quais são as evidências já comprovadas nessa área, doutor? Olha, vários trabalhos já mostraram, inclusive trabalhos de autópsia, a presença de coagulação intravascular disseminada com presença de coágulos em várias partes do corpo. A maioria deles no pulmão, fazendo o que nós chamamos de embolia pulmonar, que é quando um desses coágulos ele sai viajando geralmente das pernas, braços ou uma região do abdômen e termina impactando em um vaso pulmonar, uma artéria pulmonar, obstruindo esse vaso. Quando esse coágulo obstrui o vaso, causa o que nós chamamos de embolia pulmonar e interrompe a circulação pulmonar. E pessoas que sofrem esse tipo de problema são mais suscetíveis também ao agravamento da situação caso infectadas pelo Covid-19? Não existem trabalhos assim sobre essa evidência de pacientes que já tiveram embolia pulmonar e a recorrência de casos de embolia na presença de Covid. Mas eu já tenho paciente que teve embolia pulmonar, eu tenho um caso de um paciente que teve embolia pulmonar o ano passado e ele repetiu a embolia quando teve Covid agora, entendeu? Então, mas é um risco, porque as evidências são altas de que o paciente com Covid, existem algumas infecções, principalmente bacterianas, até nós chamamos choque séptico, que é um choque que acontece durante infecções, que podem causar distúrbios de coagulação. E o Covid é um vírus que causa isso. É por essa razão que em alguns estudos, em alguns protocolos, os médicos estão utilizando anticoagulantes para tentar evitar a formação desses coágulos e, eventualmente, ter problemas com embolia pulmonar e até com acidente vascular cerebral, doutor? Isso, justamente, Fernando, entendeu? Jefferson. Como eles têm essa suscetibilidade alta, já existe hoje vários estudos onde mostram evidências fortes de que o uso profilático de anticoagulação através de heparina pode causar uma proteção, uma profilaxia nesses pacientes portadores de Covid-19. O fato de uma pessoa estar infectada pelo novo coronavírus, isso acaba provocando, digamos, uma resposta ao sistema imunológico de uma forma descontrolada, não é isso? Enfim, com uma baixa imunidade das pessoas. E parece que, não sei, mas estou querendo confirmar com o senhor, isso poderia provocar um aumento exagerado da trombina, propiciando a formação de coágulos sanguíneos, é isso? Justamente. A inflamação causada pelo Covid-19 parece causar uma resposta no sistema imunológico, exacerbada e descontrolada. Essa resposta do sistema imunológico causa uma ativação excessiva de macrófagos, que são células sanguíneas, Esses macrófagos, eles levam a um aumento exagerado de trombina. A trombina é um dos fatores que causam coagulação do sangue, deixam o sangue em estado de hipercoagulabilidade, entre aspas, mais grosso, E esse
sangue mais grosso tende a formar coágulos que podem obstruir os vasos. Tem alguns... A- Pode falar. Além disso, Jefferson, independente desse estado de sangue mais grosso, hipercoagulabilidade, o vírus também ele causa uma lesão no endotélio vascular, quer dizer, nas paredes internas do vaso, deixam elas, por assim dizer, grossas, onde pode causar com que esses coágulos eles se prendam ali naquele vaso, né, causando mais obstrução. Um dos protocolos que foram usados na Itália, por exemplo, foi que o paciente ficasse de brusco para tentar diminuir problemas respiratórios durante esse processo. O senhor tem acompanhado os protocolos aqui do Brasil? O que tem acontecido? O que tem sido recomendado pelos médicos? O que tem sido realizado pelos médicos para tentar evitar os problemas causados pela Covid do ponto de vista respiratório? Olha, esse protocolo já está bem firmado. É uso de anticoagulação mesmo, entendeu? É uso de heparina, entendeu? Nos pacientes que começam a evoluir com a fase 2A da doença, onde é a fase onde o paciente já tem um quadro não só de aumento da proliferação do vírus, mas um quadro inflamatório. Então, nós usamos heparina. Heparina subcutânea. Esse quadro inflamatório da Covid-19 é algo que o senhor já tinha observado em outras doenças ou é algo inédito? O senhor que é uma pessoa experiente nessa área? Não. O quadro inflamatório ocorre geralmente em todas as infecções, em maior ou menor grau, né? No Covid, a resposta é muito exacerbada. Então, é uma doença, é um vírus que causa um estado de inflamação muito grande que desgasta o sistema imunológico. Daí a grande dificuldade em tratá-lo. Existem formas de antecipar por exemplo, o uso profilático da heparina para pacientes que ainda estão em estágios leves. Isso tem dado resultado? A pessoa pode fazer alguma coisa em casa, por exemplo, que está com sintomas leves para tentar evitar que seja se agrave um pouco mais a Covid-19, doutor? Olha, em casos leves, Jefferson, não existe a indicação de uso de heparina. A heparina é para pacientes que estão no quadro mais avançado, né, um estágio mais moderado, avançado, e que precisam de internamento domiciliar, né? Mas nos pacientes com quadro leve, que estão em casa, estão em domicílio, não precisam de internação, eles podem tentar minimizar os fatores de risco para a embolia geral, né? Por exemplo, a obesidade, né, é um fator de risco para a embolia, né? Uso de anticoncepcionais e terapia hormonal sem acompanhamento médico. A imobilidade prolongada, que também é uma grande preocupação nesse momento de quarentena, de confinamento social, onde o paciente fica preso dentro de casa e às vezes sem condição de se mobilizar direito. Então, essas coisas ele pode tentar fazer exercícios físicos, né? Mesmo dentro de casa, fazer uma dieta para tentar diminuir a obesidade e recorrer ao seu médico se estiver usando reposição hormonal, uso de anticoncepcional, para a critério médico, né, ver se pode suspender essas medicações. Doutor João, esse dado da Organização Mundial da Saúde assusta, né? A cada 37 segundos, uma pessoa morre por complicações provocadas por coágulo sanguíneo. Como é que se dá a prevenção a esse tipo de doença? A prevenção foi o que nós acabamos de falar aí agora, né? Evitar excesso de peso, né? Para a população geral. Evitar excesso de peso, né? Evitar imobilidade, fazer atividades físicas regulares, né? Evitar ficar imóvel durante longos períodos, né? Não seria o nosso caso agora, mas no caso geral, né? Muita atenção em viagens prolongadas de carros, de ônibus, avião, que podem favorecer a imobilidade, né? Devendo, então, as pessoas, sempre que tiverem viagens prolongadas, dar uma parada de hora em hora, se levantar, esticar as pernas dentro do avião com frequência, né?
se hidratar adequadamente para evitar que o sangue, entre aspas, fique grosso, entendeu? Evitar uso de bebidas alcoólicas também que levam à desidratação, né? E se o paciente estiver internado, por exemplo, para uma cirurgia, ver com a equipe médica a prevenção de trombose e embolia pulmonar. Existe uma faixa etária em que a trombose e a embolia pulmonar sejam mais incidentes? Geralmente após os 50 anos, mas ela pode ocorrer em qualquer fase, né? Geralmente após os 50 anos, mas em qualquer fase da vida eu tenho pacientes de 20 e poucos anos com trombose, já tive paciente de 17 anos com trombose, né? Trombose e embolia. E qual é a taxa de mortalidade para esse tipo de doença, doutor? A taxa de mortalidade, bem, embolia pulmonar é uma doença de alta mortalidade, né? A mortalidade de embolia pulmonar, ela, se não tratada, ela pode atingir até 30% dos pacientes. E mesmo se tratada, ela tem uma taxa de mortalidade considerada alta, que pode variar até 8%. Então, é uma doença que é um problema médico importante devido à sua taxa de mortalidade. Daí a importância da prevenção, como o senhor destacou, combater a obesidade, o sedentarismo também, não é verdade? Sedentarismo. Praticar atividades físicas regularmente e uma boa alimentação, que certamente deve também contribuir para a prevenção desse tipo de doença, não é verdade? Vai evitar a obesidade. A gente agradece ao doutor João Moisés, médico pneumologista, conversando conosco aqui no Issa Bahia, fazendo essa relação da embolia com a Covid-19 e com a própria questão das tromboses, da embolia pulmonar, como uma doença super grave que merece, sim, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado para prevenirmos deste mal. Muito obrigado mais uma vez, doutor João, e um bom dia para o senhor. Obrigado você, Jefferson. Bom dia a você e todos os seus ouvintes. E a gente lembra que essa conversa vai estar disponível logo mais nas nossas plataformas no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 28 minutos para as 8 horas na Tarde FM.